Uma boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para realizarmos a nossa primeira live. Queremos informar que tivemos alguns problemas técnicos, mas finalmente podemos agora dar início a essa live. Estamos aqui reunidos e temos presentes o nosso candidato Edmar Lanes, a prefeito, o nosso vice Aquiles de Oliveira, o professor Henrique e o nosso convidado Teodoro, professor Teodoro. Queremos, no momento, passar a palavra ao nosso candidato Edmar Lanes para as primeiras considerações. Boa noite a todos. Realmente deveríamos estar ao vivo, mas tivemos realmente um problema técnico com a internet. Estamos fazendo esta gravação para cumprir o compromisso com o povo. Portanto, durante alguns minutos estaremos juntos discutindo o nosso plano de governo para que o povo possa ter conhecimento das nossas propostas. Passo, nesse momento, ao meu vice, Aquiles de Oliveira, para que dê a sua palavra. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui para nos mostrar, através da mídia, falar um pouquinho para vocês das nossas pessoas. Estou candidato a vice-prefeito, juntamente com o nosso candidato a prefeito Edmar Lanes, e queremos seu voto, a sua confiança para poder trabalharmos juntos e poder mostrar para o povo de Espera Feliz uma Espera Feliz melhor. Então, contamos com todos. Boa noite a todos, eu sou o Henrique Natalino, sou aqui de Espera Feliz, e para mim é uma grande alegria ter sido convidado pelo nosso amigo Edmar, pelo Aquiles, para estar aqui conosco, também com o professor Miguel, nosso amigo também, e o Renato Miliolo, nessa noite aqui de segunda-feira, para nós discutirmos um pouco dos principais temas relacionados à gestão pública aqui na nossa cidade de Espera Feliz, Nós sabemos que é um tema muito importante e eu parabenizo desde já ao Edmar e o Aquiles por colocar no centro do seu plano de governo a questão da governança, da participação, da eficiência, da organização, em primeiro lugar, de um plano de governo, coisa que nós não temos visto ser discutido até agora nessa campanha. Então, já é um motivo de grande alegria nós termos um plano, uma organização, prioridades, metas e objetivos para o povo de Espera Feliz. Nós sabemos que nós temos uma eleição muito importante na cidade, que vai definir o seu futuro, não apenas os próximos 4 anos, mas também o futuro no longo prazo de Espera Feliz, as suas grandes decisões para o futuro. Então, como gestor público, como administrador, como estudioso do tema, para mim é uma grande alegria ter sido convidado aqui para participar dessa live, que eu creio que será uma oportunidade para todos os eleitores poderem conhecer melhor as ideias, as propostas e a dinâmica que envolve a gestão municipal numa cidade como Espera Feliz hoje. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a equipe organizadora deste evento. E para mim é um prazer imenso estar aqui neste momento. Para mim é um prazer imenso estar aqui neste momento, uma vez convidado pela coligação Avance Espera Feliz, Mudança e Transparência. Nesse sentido, então, como o próprio nome já diz do slogan da campanha, Mudança e Transparência, o fato de candidatos apresentar aqui neste momento o seu plano de governo já é uma questão de transparência, um exemplo de transparência que revela a verdadeira intenção do candidato.
e eu fico muito feliz de participar deste momento, lembrando sempre que é muito importante para que o eleitor esteja atento a todas as diretrizes desse plano de governo, uma vez que ele, com ética, com moral, com moralidade, vem trazer a você, eleitor, a melhor opção de uma verdadeira mudança e transparência. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Nós temos, dentro do nosso plano de governo, 13 eixos que vão nos nortear durante o tempo que estivermos na gestão. Portanto, durante todas essas lives, nós iremos decompor os planos, os eixos, em diretrizes, e através dessas diretrizes nós conversaremos com os nossos telespectadores, de forma que, dentro do eixo número 1, que é a gestão democrática, transparente e eficiente, temos 7 diretrizes, dentre as quais comentaremos aqui a primeira, através de uma pergunta direta ao nosso candidato a prefeito. Senhor candidato, gostaria de perguntar o seguinte: como o senhor pretende gerir os recursos públicos através do orçamento participativo, que está dentro do eixo número 1, da gestão democrática, Se o governo é participativo, como será essa participação? Bom, quando nós falamos de governo participativo, nós já jogamos para o centro das atenções o nosso município, o nosso povo. Quando nós falamos de participação, nós pensamos num todo, como os distritos, como os bairros. Nós estamos pensando de participação democrática. Portanto, todos os recursos que tiver chegando para Espera Feliz, ele será bem transparente onde vamos aplicá-los. Nós não vamos deixar que uma parcela ganhe mais do que o outro. Também precisamos analisar que toda gestão administrativa será através de técnicos, pessoas com capacidade, com talentos. Nós não vamos fazer uma gestão através de troca de favores. Nós vamos buscar talentos. Precisamos fazer uma gestão séria, uma gestão eficiente, para que, com esses talentos, buscamos a participação dos nossos cidadãos. Então, para mim, seria mais ou menos em cima deste tema que nós vamos trabalhar. Nós vamos fazer uma gestão com talentos. Gostaria de comentar, meu amigo? Sim, só pegando o gancho, eu acho que se tiver um representante de cada comunidade, de cada bairro, e ele nos trouxer o problema, fica mais fácil, porque ele é o conhecedor do problema do bairro ou daquela comunidade. Então, eu acho que seria mais fácil ele trazer até nós o seu problema. Aí fica fácil do gestor decidir. É interessante essa discussão sobre participação, não é? Porque isso está na Constituição brasileira, não é? Que os governos, os poderes devem ser participativos, devem ser democráticos, não é? Então, isso também deve ser incorporado na gestão municipal. E a gestão municipal, como diria o nosso grande estadista Ulisses Guimarães, é onde
a política está mais perto do povo, não é? Porque o povo não mora no Estado e nem mora na União, ele mora no município, né? É onde estão os seus grandes problemas, é onde a gente vive no dia a dia os problemas de educação, de saúde, né? A busca de soluções para o trânsito, para a segurança, para as questões da infância, da juventude. Então, é aqui no âmbito municipal, juntamente com os vereadores, com as pessoas que vivem o dia a dia do município, é que nós tomamos a decisão. E o que nós temos visto nos últimos tempos foi uma dificuldade muito grande, não é, de acessar o poder público, não é? Por quê? As decisões muitas vezes são tomadas em gabinetes fechados, sem a participação das pessoas, com muito pouca transparência, não é? Com muito pouca capacidade da gente trocar ideias. Então, eu, como professor de administração pública, eu sempre digo que administrar hoje não é apenas fechar numa sala com técnicos, decidir sobre determinada questão e colocar isso aí num decreto. Não é mais assim que se fazem as coisas, não é? É preciso ouvir a população, é preciso trocar ideias, amadurecer, né, os projetos, para aí sim o prefeito colocar isso aí em prática. E eu creio que, pela experiência desses dois homens públicos, né, o Edmar como gestor de um hospital grande, né, o Hospital de Espera Feliz, com uma experiência na administração privada, como uma pessoa de talento, né, que já mostrou a sua capacidade administrativa de ouvir as pessoas, de trocar ideias. E o Aquiles, que é uma pessoa que vem da área social, que está habituado a conviver com a comunidade de Espera Feliz, com os diferentes membros da nossa cidade, não é? Os grupos, membros de associações, pessoas ligadas a creches, a escolas, a posto de saúde, não é? E é uma pessoa também muito antenada com as novidades, não é? Então, essa combinação desses dois homens públicos, eu creio que fará a diferença em termos de administração participativa aqui em Espera Feliz. E nós temos certeza de que, uma vez eleitos, né, nós teremos aí uma participação diária na vida pública, não é? Porque não serão, tenho certeza, dois gestores trancados em gabinete. Governarão, com certeza, junto com a população e junto com os vereadores dessa cidade, né? É algo que nós não temos visto na atual administração. É o prefeito de um lado, os vereadores de outro, não é? E sem comunicação uns com os outros, não é? Então, nós temos que acabar com essa falta de interlocução institucional. E Edmar e Aquiles são aqueles que estão abertos à democracia participativa em Espera Feliz. No meu ponto de vista, uma gestão participativa, democrática, aberta para o povo, ela hoje, de certo modo, ela pode até soar um tanto quanto utópica, mas não. Eu lembro perfeitamente que há cerca de 20, 30 anos atrás, isso era muito comum em diversas gestões, sobretudo na administração pública municipal. Desse período para cá, houve assim um certo enclausuramento do gestor público, onde ele só aparecia em ocasiões especiais e, de certo modo, quando não muito, somente no período eleitoral. Uma gestão pública, participativa, democrática, em outras palavras, no meu ponto de vista, ela escancara as portas de uma prefeitura, trazendo e fazendo com que esse povo verdadeiramente interaja com o gestor público municipal, ou seja, o chefe do Poder Executivo. Tal fato revela, sobretudo, a verdadeira transparência e a intenção daquele que se candidata e pretende abrir as portas da prefeitura para ouvir a população, a sociedade civil organizada, atender os seus anseios, ouvir as suas reivindicações, e aí sim, depois, reunindo o seu corpo técnico, incluindo aí
alguns representantes dessa sociedade civil organizada, buscando, então, uma melhor solução para o problema que, com certeza, esteja sendo um anseio, né, em busca de soluções para esta ou aquela comunidade, uma vez que Espera Feliz trata de um município com inúmeras comunidades e, evidentemente, que vai precisar de um gestor capaz, que já tem essa experiência de lidar com o povo, de interagir com o povo e, de certa forma, buscar soluções para os problemas do povo. No meu ponto de vista, uma gestão participativa e democrática diz respeito a isso que está aí. Muito bem, professor Miguel. A comunicação, ela é fundamental em qualquer governo. E é exatamente do que trata a segunda diretriz do nosso plano. Priorizar a comunicação entre os órgãos do governo através do desenvolvimento de ações conjuntas e intersetoriais e potencializar a comunicação entre governo e comunidade local, por meio de ações como a ouvidoria municipal e o fortalecimento dos conselhos municipais. Portanto, senhor candidato, como o senhor pretende resolver a comunicação do seu governo com o povo? Bom, você acabou de mencionar ouvidoria. Não sei nem se Espera Feliz existe isso hoje. Mas, se não existe, nós vamos implantá-lo. Porque a comunicação entre pessoas é que faz desenvolver as atitudes e os planos de governo. Através da comunicação, você consegue atingir todos os cantos do município, buscando saber a verdade, o que é necessário. Evidente que nós vamos precisar de ter um setor específico para receber melhor a nossa população, com atenção, para ouvir, para dali direcionar os problemas para os locais certos. Importante também lembrar que até a esse momento, a nossa gestão, plano de governo, não falamos em nome de dos secretários. Por quê? Porque nós não nos comprometemos com nenhum partido em indicar secretários. Os secretários serão discutidos se formos eleitos. Se formos eleitos, cada segmento da nossa população sentaremos, discutimos com a saúde, um secretário da saúde. Hoje, por exemplo, a administração, por exemplo, nós vamos sentar com pessoas da administração para saber quem são os talentos para poder incluir no nosso governo. É importante lembrar que vamos trabalhar, sim, com uma comunicação limpa, transparente. O nosso vice, o Aquiles, comentou um assunto recentemente que vai acontecer no nosso governo. Nós precisamos tentar montar um conselho deliberativo voluntário com representante de cada comunidade e bairros para ajudarmos a administrar. E isso vai acontecer. De que forma que vamos se reunir? Na hora que for necessário fazer a convocação. Então, nós vamos tentar colocar o povo ajudando a administrar através dos seus representantes.
Isso será muito importante para a nossa comunicação. E falando um pouquinho da ouvidoria, porque é uma ideia excelente, que eu tenho certeza que não foi implantado ainda, e acho que não só aqui, mas acho que eu não tenho conhecimento de uma outra prefeitura que tenha, me corrijam quem tem esse conhecimento, mas eu acho que dá a oportunidade de um cidadão que tenha vergonha de entrar na prefeitura, por algum motivo, ou não tenha tempo, de pegar e fazer uma ligação e ter alguém lá para esclarecer. Eu acho que isso é importantíssimo. Eu não sei se o Henrique e o Miguel teriam mais a falar sobre, mas eu acho que seria muito interessante. Com certeza, o Aquiles, a questão da ouvidoria municipal, ela tem sido muito mal implementada nos municípios, né? Nós temos ouvidorias que são muito atuantes, não é? Eu dou como exemplo a Prefeitura de Belo Horizonte, a Prefeitura de São Paulo, Porto Alegre, não é? O governo do Estado de Minas Gerais, durante um tempo, não é? Não sei hoje como está, mas durante o tempo em que eu estava lá, a ouvidoria foi implementada, foi instalada e foi um órgão criado de forma independente do próprio governo, com mandato, né? Os ouvidores tinham mandato para exatamente ter essa independência em relação ao governador, não é? Então eu creio que, mesmo que seja instalada formalmente, já exista na lei uma ouvidoria em espera feliz, ainda não temos notícia do seu funcionamento prático, não é? E da sua capacidade de ter independência em relação ao prefeito, não é? Porque o ouvidor, ele tem que ser aquele que tem a independência, a autonomia para criticar o prefeito também, não é? Por quê? Porque ele ouve as demandas da população, não é? E ele precisa transmitir isso de modo a dar recomendações para a melhoria da gestão municipal. Então, eu creio que essa questão das ouvidorias ela é importantíssima para uma gestão que se coloque como uma gestão aberta à participação, que se coloque como uma gestão democrática realmente, né? Com relação à comunicação, comunicação hoje é central para qualquer governo, não é? Governos que não se comunicam, que não têm interlocução com jornalistas, com jornais, com televisão, com rádio, mídias sociais, não é? Com todos os meios de comunicação, são governos que falham na sua obrigação de governar, não é? Porque governar hoje é estar atento às demandas populares. Então, o Edmar, que já tem uma experiência de gestor hospitalar, que já esteve numa grande empresa nacional de transportes, o Aquiles, não é? Que é uma pessoa que trabalha com programas sociais, não é? Com toda essa comunidade espera felicense, são pessoas que têm uma sensibilidade em relação a esse tema, não é? E a comunicação, como vocês muito bem frisaram, também ela inclui a capacidade de respeitar a população e os seus representantes, não é? E eu friso mais uma vez, não é? Câmara de Vereadores é excelente para o prefeito, porque ela traz as contribuições da população, não é? Os vereadores têm um mandato e têm tanta legitimidade quanto o prefeito para representar a população. E muitas vezes o que nós vemos aí na nossa realidade, creio que hoje exista isso em vários municípios, e o nosso não é diferente, os prefeitos se colocam acima da Câmara Municipal, tentam impor as coisas, não é? E tentam tratar os vereadores como subalternos. E prefeitos que fazem isso mostram a sua incapacidade de conviver com a democracia, com o pluralismo, não é? Com as demandas múltiplas da sociedade. Então, eu tenho aqui o testemunho, né, de dois homens públicos, né, que se colocam à disposição da população de Espera Feliz para gerir essa cidade com uma cabeça diferente, não é? Eu acho que essa nova visão, como o professor Miguel coloca aqui, de governar, ela é algo fundamental. Não existe mais aqueles conchavos políticos de gabinete, não é? Que tudo é decidido ali dentro, a portas fechadas. Isso é até perigoso, né? Porque coloca a administração à mercê de interesses econômicos escusos, de empresários inescrupulosos, de pessoas que tentam se apropriar da administração pública para os seus interesses. Então, a população, ao tomar conta da administração pública
e ao usar uma expressão do professor Miguel, de abrir, escancarar as portas do gabinete do prefeito para ventilar ar fresco e luz, não é? Que eu creio que é a vontade do Edmar e do Aquiles, não é? De que haja muita luz, muito ar fresco, não é? Muita transparência dentro da prefeitura. É nessa linha que nós vamos colocar Espera Feliz no novo rumo, né? Como uma administração conectada com a população e não com poucos empresários, poucos interesses que acham que são donos da cidade, né? Eu creio que isso tem que acabar e a população não aceita ser tutelada por donos do poder mais. Concordo plenamente, professor Henrique. E eu vejo que aonde há luz, não há trevas. Não havendo trevas, existe governo transparente. Passando pela ouvidoria, o que nós vemos muito hoje, né, na atualidade, claro, nós vemos ouvidorias pelegas, ouvidorias que estão coniventes com muitas situações de morte que nós encontramos por aí. De morte no seguinte sentido: ouvidorias coniventes com as maracutaias, com as negociatas, com tudo aquilo que é escuso e que denigre a imagem de um gestor. Nós necessitamos hoje de uma ouvidoria autárquica, com poder autárquico, imparcial. Havendo a possibilidade, não sei se Espera Feliz tem, conforme já foi dito, ou se tem, não se sabe como funciona, mas havendo a possibilidade de, caso ela exista, fazer com que ela seja representada por um ouvidor imparcial, técnico, competente, e me perdoe aqui a expressão que eu vou usar, que não carrega gato dentro do saco junto com o prefeito, aí nós vamos ter sim uma gestão transparente. E quanto à comunicação, como já dizia o velho guerreiro, quem não se comunica, se estrumbica. Nós vemos isso, claro. E o poder da comunicação está na capacidade do transmissor transmitir claramente as suas intenções para que o receptor receba a informação com clareza, com transparência, que eu acredito seja a palavra-chave deste momento que nós estamos trabalhando aqui. Havendo isso, evidentemente, nós vamos ter um gestor consonante com a sua municipalidade. Nós temos aí hoje a tecnologia abrindo espaços, vou repetir aqui a palavra que o professor Henrique gostou, escancarando as portas. A tecnologia está aí hoje, as mídias sociais estão aí hoje, a TV virtual está aí hoje, a rádio virtual está aí hoje, as transmissões ao vivo, uma live está aí hoje. Para que existe isso tudo? É exatamente para que um gestor bem intencionado, íntegro, ético, moral, informe a sua população, coloque a sua população em dia com a sua gestão, mostre para que veio. É nesse sentido que eu acredito que a comunicação possa fazer com que gestor público e municipalidade sejam um só. Muito bem, professor Miguel. A próxima abordagem é sobre o planejamento. Há que se ter um bom planejamento para que o governo possa florescer. Vou ler aqui a diretriz do nosso plano de governo referente a esse planejamento. Implementar a gestão pública focada no planejamento,
incluindo metas e medição dos resultados dos programas governamentais. Portanto, cabe aqui uma pergunta ao nosso candidato a prefeito, Edmar Lanes. Senhor Edmar, como será esse planejamento em relação às metas concernentes a todos os setores da nossa prefeitura? Bom, não existe gestão perfeita sem metas e planos de ação. Se não existir um plano de ação para gerir qualquer trabalho, não vai chegar a lugar nenhum. Isso é importante lembrar. Quando nós falamos plano de ação, significa que nós vamos falar quando vamos fazer, o que vamos fazer, quando vamos fazer, quem vai fazer e quando vai terminar. Esse plano de ação, quando a gente busca, a gente joga ele como uma meta para quem vai executar esse trabalho, nos dá o retorno. Cabe aos talentos que nós vamos colocar para executar o trabalho, nos dá esse retorno. São os profissionais que, junto com a administração, vamos levantar os problemas, plano e colocar no plano de ação. Uma outra importância clara para uma administração, nós vamos trabalhar o ser humano, a gestão, relações humanas. Sem as relações humanas, bem gerida, não tem como também chegar a lugar nenhum. Evidente que, dentro de um poder público, de uma prefeitura, uma administração, e hoje já estão falando de prefeitura, município, se os funcionários públicos não forem bem treinados, capacitados para receber as pessoas que ali vão procurar, o funcionário, se ele não estiver apto a dar o retorno à população, é porque não foi bem treinado. Nós precisamos entender que o setor público, para trabalhar nele, precisa que o funcionário conheça do que está fazendo e seja treinado. Não é colocar lá um funcionário e achar que ele vai resolver as coisas sozinho. Não. Ele precisa de ser treinado, prepará-lo. Isso é relações humanas, recursos humanos. Então, nós colocamos hoje como metas os nossos recursos humanos, nós colocamos metas como plano de ação para que possamos executar aquilo que está dentro dos projetos que serão levantados. Eu vejo o funcionário hoje também, além dele ter que ser bem treinado, ele tem que atender realmente bem, porque a pessoa que está indo lá muitas vezes é uma pessoa humilde e ela se sente mal quando é mal atendida. Às vezes parece que o funcionário está fazendo um favor a atender alguém, né? Então aí vem o que o nosso candidato a prefeito disse, né? Ser treinado para aquilo ali. Ele tem que ser bem treinado para fazer um bom trabalho e atender bem, né? Isso é a primeira coisa, ele tem que atender bem. O Aquiles e o Edmar têm uma consciência importante sobre a questão da capacitação dos recursos humanos, e é exatamente isso. Nos governos atuais, não adianta você querer fazer as coisas no município e ter as melhores intenções se você não consegue treinar pessoas e ter os melhores cérebros, as melhores capacidades a serviço do município, não é?
podemos ter boas intenções, podemos ter planos maravilhosos, mas é preciso implementá-los, né, colocá-los em prática. E para isso é preciso capital humano, não é? As prefeituras hoje, elas têm um grande problema, que é a falta de treinamento, de capacitação para realizar determinadas funções, não é? E existem soluções à disposição, né? É preciso buscar parcerias com o governo estadual, com o governo federal, com instituições educacionais, para qualificar esses servidores, não é? Existem programas do SEBRAE, programas da Secretaria de Planejamento de Minas Gerais, a CEPLAG, Secretaria de Governo, não é? Inúmeros órgãos públicos, não é? Como a Emater, como a Secretaria de Educação, que tem foco em cada um dos servidores públicos, não é? E já existem iniciativas muito importantes, não é? Eu me lembro que quando eu estava na Governadoria de Minas Gerais, nós fizemos um programa de qualificação dos servidores municipais em parceria com a TV Escola, não é? Levando conhecimento, levando treinamento para as pessoas nos diferentes municípios, né? Minas Gerais tem 853 municípios, é o estado do Brasil que tem maior quantidade de municípios. Você imagina qualificar, Edmar, essa quantidade enorme de pessoas em Belo Horizonte. Não é possível, né, levar todo mundo lá para um auditório. Então, a solução tecnológica ela deve ser utilizada de forma criativa, né? Você pode qualificar o servidor da área de planejamento, da área de contratos, da área de receita, não é? Da tesouraria, da área de parcerias, sempre em conexão com órgãos que já ofereçam cursos específicos, não é? Por exemplo, a área de convênios de uma prefeitura é uma área vital, não é? Se você não tiver alguém que saiba escrever um projeto, fazer um convênio, pode ter lá milhões de reais à disposição do município que você não consegue captar esses recursos, não é? Então, às vezes, o gestor reclama, mas a minha cidade não recebe dinheiro. Às vezes não recebe porque a prefeitura está cheia de apaniguados políticos, de pessoas que estão ali simplesmente para agradar a determinadas categorias ali que querem apenas o salário, mas não tem nada em termos de qualificação, não é? Não oferecem capacitação nenhuma para o município, não tem competência para exercer aquela função, e isso é muito triste, não é? Paralisa uma administração se você não tiver gente competente exercendo o seu cargo, né? Nós temos muitos exemplos nos municípios, né? Para não falar no nosso, né? Não precisa entrar aqui em detalhes, mas de pessoas que não têm capacidade para exercer as funções para as quais deveriam estar preparadas, não é? Questões como turismo, questões como meio ambiente, como agricultura, desenvolvimento econômico, não é? Cultura, enfim, são áreas importantíssimas que precisam de pessoas preparadas, experientes, capacitadas para exercer as suas funções. E a questão do planejamento é fundamental, não é? Sem planejamento não existe administração hoje, não é? Tudo de improviso, tudo feito de forma atabalhoada, não é? Sem organização, administração nenhuma se sustenta em pé. Eu dou um exemplo aqui, em Espera Feliz, não é? Nós tivemos uma praça ali feita próximo ao seminário, com um orçamento ali de 60 mil reais para construir uma praça. Conversando com várias pessoas que conhecem construção civil, com 60 mil reais você constrói uma casa, né? Uma pracinha ali com 2, 3 bancos, custando 60 mil reais. Isso aí é um exemplo do desperdício, da falta de gestão, da falta de capacitação e uma administração que realmente não usa os recursos da forma mais inteligente, não é? Então é preciso ter essa consciência e o prefeito ele escolher uma equipe que tenha gente competente, experiente, não preciso nem dizer ética, né, porque isso é obrigação de quem está na administração pública, e que tenha noção de que governar não se faz sozinho e não se faz sem capacidade, não é? Eu acho que o professor Miguel tem também uma visão sobre isso, né? Ele tem uma experiência em gestão pública também, e os nossos dois candidatos aqui também já administraram entes privados, entes públicos também, e sabem muito bem que sem equipe não se faz administração nenhuma. Exatamente, professor Dr. Henrique. Uma gestão pública, se ela não souber conjugar o verbo planejar,
ela já se revela, né, uma estátua de bronze construída sobre pés de barro, não é mesmo? Então, veja bem, eu sempre gosto de frisar que a um gestor público, a ele compete saber conjugar 21 verbos. E planejar é um deles. Um gestor público que não segue as regras de um bom planejamento, evidentemente, ele vai nadar e morrer afogado na areia. Mas o que nós vemos muito por aí, professor, é o seguinte: prefeitos que apresentam valores absurdos, né, gastos na construção de uma praça ou uma pracinha, com valores que dariam para construir uma casa. Quer dizer, eu falo com bastante clareza que isto que está aí não é falta de planejamento. Isso aí é falta de ética mesmo, é falta de moral, é falta de moralidade, é falta de competência, é chamar o povo de idiota, com coisa que o povo não tem discernimento. O prefeito pode não ter moralidade, mas o povo, com certeza, tem moralidade e tem competência para discernir isso que está aí. Agora, por que o povo não denuncia essas situações? É porque normalmente não é ouvido. Porque um prefeito que se enclausura dentro de um gabinete, ele não quer abrir-se para o povo e muito menos escutar o povo. Então, quando nós temos uma equipe competente, uma equipe técnica, uma equipe capaz de gerir a coisa pública, evidentemente, isso tudo refletirá na ação do chefe do Poder Executivo, que, por sua vez, não leiloa cargos em período eleitoral. Nós podemos andar aí por várias cidades, sobretudo do Espírito Santo, aonde às vezes nos deparamos com prefeituras que têm 13 secretarias e nesse curto período de campanha já existe mais de 200 secretários para o próximo pleito eleitoral, ou seja, para o próximo quadriênio, melhor dizendo. Então, planejamento é tudo. Moral na governança é tudo. E isso não compete somente ao gestor. A ética, a moral e a moralidade compete também àqueles os quais ele vai nomear, aqueles os quais ele vai contratar, aqueles os quais prestarão serviços à prefeitura através de processos e editais de licitação. Um bom planejamento, ele reflete bons resultados para a municipalidade. Muito bem. A eficiência do gasto público é algo extremamente importante de se controlar, não é? A nossa diretriz, dentro do nosso eixo do plano de governo, diz assim: melhorar a qualidade e eficiência do gasto público, mediante ações planejadas e com combate ao desperdício e à corrupção. Portanto, senhor candidato Edmar Lanes, como o senhor vai controlar esse gasto público? Bom, gestor que não controla gasto público, ele não é gestor. Ele é um subalterno qualquer. Isso aí, quando se vai assumir um comando ou uma administração de um município, por exemplo, ele tem que saber fazer economias. Agora, o triste é falar que tem que combater a corrupção. Isso é muito triste. Eu acredito
que, se eleito formos, e eu acho que nós vamos ser eleitos, porque o povo entende que quer mudanças, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, nós vamos começar a mostrar que no nosso governo, na nossa administração, não tem corrupção, não. Não consigo entender o porquê corrupção. Tirar de quem precisa para uma meia dúzia de coronéis, não sei quais são os interessados que gostam de levar mais vantagem e por que levar mais vantagem. Então, administrar uma economia de um município não é o prefeito que vai administrar a economia. São os talentos que eles vão colocar lá e ele vai administrar os talentos. Temos que saber que, para ser um gestor, ele não precisa conhecer 100% de cada área. Ele precisa de ter pessoas que conheçam 100% de cada área que vai ser administrada. Por isso que é importante escolher antes, escolher com precisão. Eu não posso aceitar uma pessoa porque é filho do fulano, filho do ciclano, que vai trabalhar numa secretaria. Não. Tem que ter capacidade. E eu gostaria até de lembrar o seguinte: os funcionários que hoje trabalham na nossa prefeitura, vamos valorizar esses funcionários. Nós vamos treinar esses funcionários. Eles vão ser melhorados nas suas funções. Porque nós, como prefeito, como administrador, nós vamos, sem dúvida nenhuma, cobrar do trabalho deles. Mas, primeiro, nós vamos dar condições deles trabalharem. E isso é importante lembrar. Corrupção, não cabe no meu dicionário, não. Eu até me sinto triste quando fala nessa palavra. Não podemos nem pensar, não vai passar por perto isso no nosso governo, não. Garanto isso. E eu tenho raízes profundas para poder assegurar que isso não vai acontecer. A nossa prefeitura, o nosso município, o nosso povo, os meus conterrâneos, terão igualdades e conhecimento do que se passa na nossa administração. Isso é um dom que eu já tenho por onde eu passei. Eu disse lá atrás, na convenção, que eu não seria vice de outro candidato a prefeito. E um dos motivos é esse. Eu também não aceito de maneira alguma. Eu acho que o povo também não aceita. E o povo vai ter voz ativa para cobrar isso, se preciso for, e não será preciso, eu garanto também. A experiência que eu tenho na gestão pública, não é? Eu venho de uma escola de governo, que é o centro do governo de Minas, que treina todo o pessoal da área de administração pública, não é? É de que o planejamento ele é o começo e o fim de qualquer governo, não é? Se nós não tivermos a capacidade de prever as ações dentro do orçamento, não é? E de prever cada ação específica para cada campo, não é possível gerir os recursos públicos, não é? Então, a institucionalização de secretarias, a criação de órgãos com funcionários de carreira, a organização de procedimentos, de processos, toda essa área de uma boa administração deve fazer parte de um programa de governo. Então, eu repito, é muito salutar que o Edmar e o Aquiles tragam essa discussão aqui, porque Espera Feliz hoje é uma cidade que já está passando do ponto de uma cidade pequena para uma cidade média, não é? Já com 25 mil habitantes, com os desafios de uma cidade que tem trânsito, que tem crescimento econômico, não é? Que já tem estrangulamento de áreas importantes como sistema de esgoto, sistema elétrico, sistema de comunicação, não é? É uma cidade que passou também por um trauma muito grande, que foi a enchente desse ano, não é?
que arrasou a cidade. 70% da área urbana da cidade foi afetada por uma grande enchente. Então, se a administração não tiver capacidade de pensar em planejamento e não tiver pessoas qualificadas para conduzir a administração pública, nós teremos apenas um cabide de empregos, não é? Como tem sido, aliás, nos últimos anos, né? A Espera Feliz sempre sendo tocada como um ente privado, não como um órgão público sério. Né? Então é importante que nós possamos trazer sempre à luz do debate dos cidadãos de Espera Feliz quais são os desafios do município. Não é? Há pouco tempo a Câmara Municipal fez uma grande denúncia, não é, de malfeito, de malversação de verbas dentro da administração e também de interferência de empresários ligados à administração da cidade nos assuntos públicos, o que é algo muito preocupante, não é? A Câmara Municipal, vários vereadores trouxeram isso à luz dos cidadãos, não é? Então esse tema precisa sempre estar sob o nosso olhar como cidadãos, como aqueles que pagam impostos, que mantêm essa cidade, não é? E que escolhem os nossos gestores públicos. Porque, do contrário, nós teremos uma cidade que fica cada vez mais contaminada por interesses alheios ao da municipalidade, não é? Pessoas que estão aqui apenas para cuidar das suas fortunas, né? Dos seus interesses de poder, etc. Eu apenas falo mais um exemplo. Nós tivemos aqui em Espera Feliz um excelente gestor público da área de turismo, não é? Que é o nosso amigo Francisco, né? Que Deus o tenha, uma pessoa muito competente da área, todos o conhecem aqui, era referência no estado de Minas Gerais, foi presidente das associações regionais de turismo do estado de Minas Gerais. O município de Espera Feliz jamais criou para o Francisco uma estrutura compatível com as suas capacidades. Ele sempre foi legado ali a uma pessoa de segundo plano, não é? Talvez pelo seu brilhantismo, né? Pela seu talento, né? Que poderia fazer sombra, talvez para o prefeito, né? Então isso aí gerou um ciúme muito grande, e o Francisco, que deveria ser uma referência em Espera Feliz na área de turismo, foi sempre legado ali a um segundo plano, sem estrutura, sem orçamento, não é? Então aqui eu faço a minha homenagem a essa figura, né, do Francisco Melo, né, que já faleceu há algum tempo e que foi para nós um exemplo dessa área de turismo. Muito bem. O que é ser um governo eficiente em gerir a coisa pública? Primeiramente, a gente tem que saber o significado da palavra eficiente. Eficiente é ser capaz de produzir um efeito real. Então eu retomo aqui a fala anterior, quando eu disse que eu elenco diversos verbos que compete a que um gestor público saiba conjugá-los. Veja bem, e dentre um desses verbos, compete ao chefe do Poder Executivo saber conjugar o verbo cobrar. Mas cobrar de quem? Cobrar exatamente da equipe que ele tão cuidadosamente escolheu. Isto se o gestor público for preocupado em gerir a coisa pública com transparência. Então ele vai cobrar do seu secretário de Educação aonde estão sendo aplicadas as verbas da educação. Ele vai conhecer a origem de todas as licitações e observar se essas licitações foram efetuadas de formas lícitas, assim também como ele vai proceder com o secretário de Saúde e todos os demais secretariados.
Assim também ele vai proceder com todos aqueles que são gerentes e subgerentes, ou aqueles que são contratados. Assim também ele vai cobrar das empresas que ganharam as licitações, para que não venha oferecer para a população um serviço pelo qual ela está pagando através do gestor, que ele venha entregar um produto de péssima qualidade. Então, compete ao gestor público ser eficiente, cobrar a eficiência de todos aqueles que lhe são subordinados. Por quê? Porque compete a ele prestar contas à população. Se o gestor público tem essa preocupação, evidentemente os resultados serão extremamente positivos, não para ele, mas para a municipalidade de forma geral. Para a municipalidade, aquela que compreende não só a área urbana de um município, mas a área rural de um município. Ser eficiente é isso, produzir um efeito real, não ideal, real, que explicita a realidade do povo que ele está governando. Ser eficiente é devolver ao povo os impostos que o povo paga com lisura, com honestidade, com capacidade, com competência, buscando sempre o melhor para todos. Muito bem. Outra questão importante em qualquer governo: projetos para angariar recursos que irão certamente ajudar todas as verbas que chegam ao nosso município. Portanto, cabe aí uma pergunta ao nosso candidato a prefeito Edmar Lanes. Senhor prefeito, essa questão dos nossos projetos para angariar recursos, para ativar a administração, como o senhor pretende resolver essa questão? Bom, precisamos primeiro analisar como fazer o projeto. Se não tivermos pessoas que possam desenvolver um projeto para o nosso município, podemos também buscar em outros locais que tiveram sucesso e olhar com certo carinho e trazer para dentro do nosso município. Muitos municípios, às vezes, grandes cidades, às vezes fazem projetos muito bons que as pessoas não observam, acham que não pode ir lá e olhar com bons olhos aqueles projetos e trazer para desenvolver também no nosso município. Todos os projetos que for elaborados, todas as verbas que for chegando, se não tiver um projeto aprofundado para que seja bem transparente como envolver a própria verba para a população, para onde vai aquele projeto, fica difícil de mostrar transparência. Hoje, eu gostaria muito de falar para todos que nenhuma obra, nenhum projeto será feito de qualquer maneira. Todos terão profundidade para conhecimento. Nós vamos mostrar à população que verbas que chegam,
serão desenvolvidas através de projetos elaborados por pessoas competentes. Gostaria também de clarear uma outra situação a respeito de obras. Todas as vezes que nós olhamos obras em vários locais dentro do município, às vezes são obras paliativas. Quando eu estou comentando projetos para obras, são projetos para obras para futuro. Nós não podemos ir lá fazer um projeto para pouco tempo, aquele paliativo que foi feito, talvez recebam uma grande verba e gastamos pouco para poder, daí a alguns anos, muito pouco tempo, ter que novamente pedir verba para aquela área. Gostaríamos também de lembrar que nós temos projetos ótimos para as nossas vias em volta do nosso município. Nós temos que pensar um pouco no nosso trânsito. Vejo que nosso trânsito está muito difícil e vejo que nós temos o anel rodoviário para que possamos, nele, desenvolver algum trabalho e escoamento do trânsito. Obra barata, geralmente é um barato que sai caro, né? Você tem que fazer obra que dure não só na sua gestão, mas que dure as outras gestões também o máximo possível. E engraçado que esse contorno rodoviário já saiu verba para ele no passado, né? Ele lá no mapa ele diz que já tem um asfalto lá. Então esse dinheiro foi para algum lugar. A gente não sabe para onde, né? Mas é possível fazer? Claro que é possível fazer. E eu acredito plenamente que nosso amigo Edmar Landes, como prefeito, vai conseguir fazer. São questões muito importantes, não é? Quando a gente fala em recurso público, a gente tem que ter seriedade e a certeza de que esses recursos vão ser bem aplicados, não é? Nós tivemos em Espera Feliz, talvez o maior trauma da sua história esse ano, que foi a enchente, não é? O que nós vimos aí a prefeitura fazer na cidade? Está, por exemplo, reconstruindo pontes da mesma forma que estavam antes. Pontes que foram feitas na década de 60, 70, que deveriam ter sido alargadas, não é? Aproveitar esse momento para construir uma ponte de mão dupla, não é? De via dupla, já adequada a uma cidade que está crescendo, não é? Mas não, a administração fez a ponte exatamente do jeito que era. Então, quer dizer, é uma falta enorme de visão sobre planejamento, não é? Uma cidade tem que pensar 50 anos à frente, não é? E não ficar pensando como era e sem essa visão de que oportunidades como essa, né, de um grande trauma, podem ser usadas para alavancar o município no futuro, não é? E eu cito aqui, eu venho aqui como cidadão, como amigo do Edmar, não é, como professor dessa área, mas eu também tenho relações familiares muito fortes com Espera Feliz. O meu avô, Américo Carlos de Souza, foi um homem público aqui em Espera Feliz, nunca foi prefeito, né, mas era uma pessoa que participava muito da política, inclusive com o pai do Edmar, não é? Sou João Lanes, não é isso? Né? E nessa época que o meu avô já estava ali no finalzinho da sua vida, ele morava aqui numa chácara próximo aqui ao centro da cidade, e ele já ali no seu leito, já muito doente, ele falou, olha, nós vamos lotear aqui essa chácara nossa, porque a Espera Feliz não pode ficar travada. Nós não podemos nos apegar a esse sítio aqui, que está no centro da cidade quase, com uma visão egoísta. Nós temos que deixar a cidade progredir, avançar. Então ele começou ali a abrir aquela área que era da fazenda, da família, né, para que se desenvolvessem ali bairros, né, novas áreas urbanas. E hoje nós temos aqui áreas imensas ali próximas ao estádio, à área de lazer, né, ao bairro Santa Isabel, a Governador Bias Fortes, a Rua Caiana, que hoje se transformaram em áreas urbanas, calçadas, não é, com casas, residências, não é, ampliando o tamanho de Espera Feliz.
E no lado da minha família também eu tenho um grande exemplo, que é o meu tio-avô, Reinô Martins de Oliveira. Todos vocês conhecem quem é. Foi o grande prefeito que essa cidade teve, talvez o maior estadista que governou Espera Feliz até hoje. Reinô abriu essa cidade para o futuro, pensando 50 anos à frente, né? Construindo toda a infraestrutura urbana que nós temos hoje no centro de Espera Feliz, como a Praça da Bandeira, a Praça Cira Rosa de Assis, o calçadão, o estádio, a área de lazer, não é? Toda a infraestrutura que fica debaixo da terra, que ninguém vê, mas está lá, que é o esgotamento sanitário de Espera Feliz, todas as vias urbanas modernas da cidade. Foi um prefeito que pensou à frente, não é? E eu sei muito bem que o Reinô hoje está muito feliz com a candidatura do Edmar, amigo que é do Edmar, já externou a ele, que é o prefeito hoje, uma pessoa preparada para governar, chama Edmar Lanes. Não são pessoas aí que almejam o poder apenas pela vaidade, não é? Pelos seus interesses pessoais ou pelo populismo, não é? Mas é uma pessoa que está realmente à frente do seu tempo. Então eu penso que colocar a Espera Feliz à frente é pensar à frente, não é ficar olhando probleminhas ali com olhos mesquinhos, né? Sem uma visão mais ambiciosa, mais preparada para o futuro. Então nós precisamos de gestores com G maiúsculo, não é? Políticos com P maiúsculo, pessoas que pensem na cidade à frente do que ela é hoje, não é? Não adianta a gente consertar, enxugar gelo e encaixotar fumaça. Daqui a pouco nós podemos ter outra enchente, Deus queira que não, mas nós não sabemos o futuro. Pode voltar tudo aquilo que aconteceu com a nossa cidade novamente por uma falta de visão, não é? O rio não foi dragado, por exemplo, não é? Deveríamos plantar mais árvores, preservar as áreas de várzea do nosso município, e o que nós estamos fazendo é cortar árvores, não é? Tem até um candidato aí que se autoproclama aí dono de uma motosserra, não é? Quer dizer, em plena época das queimadas, da destruição das florestas, em que estão arruinando as nossas matas, nós ainda vamos dar confiança para quem quer destruir o nosso meio ambiente numa cidade que sofre com as consequências da mudança climática. Então eu creio que o Edmar, com a sua visão de planejador, de gestor e de político com raízes nessa cidade, não vai deixar que Espera Feliz fique à mercê de interesses escusos, mesquinhos, ou que não acompanhem, não é, a visão de um município que hoje é liderança regional aqui, e nós queremos que assim continue. Muito bem. Então vejam vocês, um governo que tem uma boa equipe e que saiba elaborar projetos, evidentemente ele vai se caracterizar um governo eficiente, um governo desenvolvimentista. Tudo isso é possível, sim. Bons projetos, desde que eles explicitem a verdade para o qual eles foram criados. Observem bem, bons projetos são muito bem aceitos, sobretudo pelo governo federal. Não importa a área, pode ser para a educação, pode ser para a cultura, pode ser para esportes, pode ser para a saúde, enfim, turismo e tantos outros eixos mais, vamos dizer assim. Então, uma equipe capaz de elaborar bons projetos, com certeza esses bons projetos alcançarão a aprovação do governo federal. E uma vez captados os recursos necessários, não importa para que área, e esses recursos sendo geridos com ética, vou voltar aqui na palavra, com moral, com moralidade, com eficiência, com competência, isso tudo vai refletir em profundos benefícios para a população. Gostei aqui da expressão do professor Dr. Henrique aqui, caixotar gelo e vender fumaça. É isso mesmo? Caixotar gelo e vender fumaça. Creio que
há diversas gestões aí, com base nos fundamentos aqui do professor doutor Henrique, né, Espera Feliz está encaixotando gelo e vendendo fumaça. Só que quem está pagando caro, quem está carregando esse gelo encaixotado e pagando caro por essa fumaça é a população. É a população porque percebe-se através das palavras deles que nós temos aí uma cidade estagnada. Por que ela está estagnada? Eu digo por quê. É por falta de gestão eficiente, é por falta de equipe eficiente para elaborar bons projetos, e é por causa de falta de ética na aplicação dos recursos públicos. Quem paga caro com isso, repito mais uma vezinha, é a população de um modo em geral. Então, se você não quer encaixotar gelo e vender fumaça, então acredite nesta dupla que aqui está, Edmar Lanes e o Aquiles de Oliveira. Acredite neles, para que Espera Feliz verdadeiramente avance e tenha a condição de mudar com transparência em benefício de todos. Muito bem, estamos chegando ao final da nossa live e queremos rapidamente passar a palavra aos nossos participantes para que possam fazer as considerações finais. Senhor prefeito. Bom, eu quero agradecer a todos pela atenção, quero agradecer ao mediador, senhor Dr. Renato Miolo, quero agradecer a presença do meu amigo e vice-prefeito, candidato Aquiles, ao Dr. Henrique, te agradecer pela sua presença, meu amigo, ao professor Miguel, por participar com palavras, ambos com palavras boas, palavras educativas e prósperas. Eu gostei muito de poder participar dessa apresentação, que é a primeira de 14. Nosso amigo mediador falou 13, mas na verdade é 14 que nós vamos discutir. Até porque o 14, ele é o mais indicado nesse momento, né? Então nós vamos tratar dessa forma. Quero dizer que nós não somos, em hipótese alguma, francos atiradores. Nós somos gestores, com capacidade à altura do povo de Espera Feliz a administrar. O município de Espera Feliz é o centro das atenções. Muitas das vezes pode dizer, eu não conheço o seu Edmar, eu sou um Espera Felicense, eu moro em Espera Feliz, eu participo do meio social filantrópico de Espera Feliz. A única coisa que eu não sei fazer é mostrar que eu ajudo as pessoas. Isso eu não sei fazer. Eu sou uma pessoa simples, mas conhecedor do administrar. Portanto, eu quero dizer a vocês, se quer me conhecer melhor, é o 14. Esse é a melhor forma de você me conhecer melhor. Uma boa noite para todos. Gostaria de falar hoje, repetir também nas outras lives, que eu estou como candidato a vice-prefeito e, se Deus quiser, chegaremos lá. E serei o vice-prefeito, mas atuante. Aquele vice-prefeito que trabalha, ajuda a fiscalizar, ajuda o prefeito no que ele precisar.
14. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite para conversar com vocês aqui sobre gestão pública hoje. Mais uma vez, reitero que, como Espera Felicense, como uma pessoa que sempre participou da política da nossa cidade, direta, indiretamente, às vezes à distância, não é? Como gestor público lá em Belo Horizonte, não é? Ou como uma pessoa aqui da cidade, eu sempre friso que é preciso usar a nossa cidadania sempre, não é? Não apenas elegendo, não apenas escolhendo nas urnas, mas cobrando diariamente dos gestores públicos aquilo que nós queremos no dia a dia da administração, não é? Eu posso citar aqui o exemplo de inúmeros familiares que participaram da política. Meu próprio pai foi secretário de Agricultura de Espera Feliz, não é? Faleceu, infelizmente, há 3 anos, nos deixou, mas deixou, sobretudo para mim, exemplos dignificantes, construtivos, de que atuar na política não é estar à mercê de interesses mesquinhos, mas de construir uma agenda para a cidade, né? Pensar na cidade em primeiro lugar. Então, como pessoas de Espera Feliz, nascidas, criadas e que sempre ajudaram a construir o nosso município, Edmar e Aquiles estão mais do que preparados para essa grande missão de construir um projeto de governo para Espera Feliz. Eu estou à disposição para a gente conversar sempre que quiserem sobre esses temas do seu plano de governo, que, aliás, é o único, até agora, que foi debatido com a população. Não é alguma coisa técnica escrita apenas como formalidade do TRE, mas é algo vivo, construído com pessoas que conhecem o município e que sabem muito bem o que estão querendo para a nossa cidade. Não apenas um projeto de alpinistas de poder ou de paraquedistas que caem aqui querendo apenas tomar conta da prefeitura para distribuir cargos e tomar conta das verbas públicas, não é? Como nós temos visto aí nos últimos anos, não é? Pessoas que apenas querem o poder pelo poder, mas pessoas que querem projeto, que querem colocar a cidade para frente, pensar 50 anos para frente, não apenas prometendo que vão dar tapinha nas costas de eleitor e tentar extrair da cidade as suas rendas para aumentar o seu patrimônio. Então eu parabenizo a vocês por essa iniciativa e essa candidatura que é hoje a melhor da cidade, não é? E é por isso que nós estamos aqui debatendo de forma democrática, participativa e sempre colocando Espera Feliz em primeiro lugar. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a oportunidade que tive de participar aqui deste momento tão construtivo e tão democrático. Agradeço, sobretudo, né, a vocês, mineiros, Espera Felicenses, porque eu também tenho aqui uma história nas Minas Gerais. Boa parte dos meus estudos a nível superior, sobretudo lá no curso de mestrado, ele foi feito nas Minas Gerais. Minhas pesquisas foram todas realizadas nas Minas Gerais. Então eu tenho assim um certo conhecimento. Depois eu troquei experiência, sobretudo com a Universidade Estadual de Minas Gerais, na qual fui professor por quase 10 anos. Aqui de Espera Feliz mesmo, eu tive dezenas e dezenas de alunos, né, que foram meus alunos na faculdade. E eu tenho certeza que esses alunos compreendem muito bem o propósito, as propostas, as verdadeiras intenções desta dupla que aqui está se colocando à disposição para administrar esta cidade, que tenho a certeza que, eles sendo eleitos, ela se tornará extremamente próspera. Por que isso? Porque é só vocês observarem o nome da coligação que eles defendem. A coligação Avance Espera Feliz. É necessário uma dupla deste naipe, deste porte,
para que de fato Espera Feliz venha avançar, que Espera Feliz possa mudar e que Espera Feliz seja administrada por um governo transparente, uma Espera Feliz que terá acesso à prefeitura municipal, não somente às suas portas, mas a todos os demais departamentos que com certeza estarão com suas portas abertas para que a população possa, de fato, participar democraticamente, consolidando assim a autonomia de um governo participativo, de um governo transparente, de um governo competente e de um governo capaz de verdadeiramente promover mudanças. Então, muito obrigado. Avance Espera Feliz. Mudança e transparência já para o quadriênio 2021-2024. Boa noite, muito obrigado. Portanto, estamos chegando ao final dessa live. Eu quero agradecer o comparecimento de todos os participantes. Agradeço também aqueles que nos acompanharam e os convido para quinta-feira próxima, às 20 horas, na próxima live, que versará sobre o desenvolvimento rural e sustentabilidade, incluindo a agricultura e o meio ambiente. Uma boa noite a todos e muito obrigado.